Estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje vamos discutir América Latina, especificamente Guatemala, e a relação Guatemala, Palestina e Israel. A relação nisso é o que nós vamos saber nesse programa, com a presença de quem? De um jornalista que está aí circulando há mais de 3 décadas pela América Latina, escrevendo matérias, escrevendo livros, trazendo informações sobre a nossa pátria grande, que é o Leonardo Wexel, falei certo? Wexel Severo, Leonardo Wexel Severo. Vamos conversar com ele e com a participação do professor Valdir Rampinelli, né, que também tem todo esse conhecimento sobre a história da América Latina. E daí, Leonardo, que relação, né, tu conseguiste estabelecer aí nesse livro que tu estás lançando agora, Guatemala, Palestina e Israel? Nós descobrimos que desde o início da década de 70, há quem diga que desde o final da década de 60, os israelenses já começaram a ocupar o papel do imperialismo norte-americano, no sentido de treinar assessores, de levar técnicas de tortura, de montar fábricas de armamento e de ter uma política genocida em relação ao povo guatemalteco, com práticas bastante semelhantes às que são adotadas em relação ao povo palestino, né? De segregação racial, a perseguição do povo maia, que é a maior parte da população indígena da Guatemala, estabelecimento de campos de concentração, né? E as mais bárbaras práticas de tortura. Então, o vínculo que nós conseguimos estabelecer foi justamente essa, ou seja, fazer uma cabeça de ponte dos Estados Unidos, no caso específico da Guatemala, que havia perdido a Revolução Nicaragüense e não queria o estabelecimento de uma nova Cuba na América Latina. Os Estados Unidos perderam a Guatemala na década de 44 a 54, com a Revolução Nacionalista de Arévalo e Arbenz. Tinham muito medo do avanço da reforma agrária e dos seus interesses com a United Fruit Company, que com 2% do território controlavam mais de 70%, 2% das propriedades controlavam mais de 70% do território. Então havia muito medo de que alguém lhes tomasse esse poder, né? E, bom, para vocês terem uma ideia, às 8 horas da noite, os Estados Unidos desligavam o telefone do próprio salão presidencial. Eles tinham controle da telefonia, eles tinham controle do porto, eles tinham controle das ferrovias. Era efetivamente uma república bananeira. Então, nós conseguimos estabelecer esse nexo, demonstrando que havia um interesse muito grande em jogo do ponto de vista geopolítico, e o objetivo é justamente isso, mostrar para as pessoas que não é um caso isolado, um lance fortuito. Numa população de 3 milhões de habitantes, na época, para vocês terem a dimensão do problema, entre 1960 e 1996 ocorreram 200 mil assassinatos, oficialmente. 45 mil desaparecidos, entre eles 5 mil crianças. Então, E é interessante porque nessa época que esse genocídio aconteceu na Guatemala, a gente não tinha essa estrutura midiática que nós temos hoje, né? Então era uma coisa que pouco se sabia, a não ser as pessoas que tinham, assinavam revistas ou coisa assim. Mas hoje, né, a gente vê que a Palestina está aí todo dia e também não desperta nas pessoas, né, nenhuma empatia, ou em grande parte de quem tem poder na mão.
4 anos antes das Veias Abertas da América Latina, ter escrito As Veias Abertas, o Eduardo Galeano escreveu um livro especificamente sobre a Guatemala, Ensaio Geral da Violência Política na América Latina. Em outros países é traduzido como A Revolução Maia, onde ele demonstra como os interesses midiáticos e como as corporações transnacionais dominando essa estrutura midiática, ela ou exacerbava o que lhes interessava ou invisibilizava o que lhes interessava. Depois disso, então, ainda não havia havia chegado o nível da psicopatia que nós temos agora dos israelenses, né? Os israelenses chegaram ensinando a abrir ventre de mulher grávida, o estupro coletivo de 20 soldados, os últimos sempre com sífilis e gonorreia, né? A matança indiscriminada, particularmente dos homens que poderiam vir a deixar descendentes. E havia uma matança, e era a política da matança e do medo. E isso não chegou até nós. Foi totalmente invisibilizado. E agora, né, que lá na Venezuela, na Guatemala começaram esses processos, né, de alguns anos atrás, de julgamento dessa gente toda, é que a gente conseguiu ter um pouco essa dimensão, né, Rampinelli, do que foi esse genocídio, né? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que aí nós temos 2 grandes genocídios em contínuo. O da Guatemala, que começa com a invasão e a conquista da América, e o palestino, que começa em 1917 e vai se acentuando até os dias de hoje. Tanto Israel como o governo da Guatemala tentavam eliminar os povos, seja lá palestino, seja cá indígena. Seguramente, de 1974 na Guatemala a 1985, foi o período em que o genocídio mais se acentuou. Tanto é que esses 3 presidentes generais que ocuparam a presidência nesse período matavam indiscriminadamente, com muita tecnologia, assessorados pelo Estado de Israel, assessorados pela Mossad, tendo armas compradas de Israel, tendo instrutores de Israel, e liquidavam praticamente com a população maia. Algumas, como a Ixchil, foram as mais atingidas. E Israel fazia isso não só com a Guatemala. Israel assessorou as piores ditaduras militares da América Latina. Lembro a de Anastácio Somoza na Nicarágua. E assessorava também grupos israelenses narcotraficantes da Colômbia. Eles davam cursos. Hernando Calvo Ospina, no livro O Terrorismo de Estado na Colômbia, mostra como esses cursos dados pelos instrutores de Israel aos narcotraficantes da Colômbia eram cursos de $800 mil, de $1 milhão. E eram todos eles israelenses, já aposentados pela Mossad, mas que tinham tecnologia, que tinham assessoria e que vinham aqui ensinar os ditadores da América Latina a como se mata. E não só mata, matar com crueldade. Aqui na Guatemala, por exemplo, você inclusive, Leonardo, fala no seu livro, que é o exército mais violento da América Latina, sem dúvida nenhuma. Os caibiles, que é um grupo dentro do exército, sabia matar e matava com crueldade. Lembro que uma vez, pegando um táxi na Guatemala, o taxista me dizia: quando os caibiles chegam dos vivos, ninguém mais volta, porque sabiam que iam matar. E as técnicas que eles usavam eram as mais bárbaras possíveis. Tanto que uma delas era ficar uma semana perdido na mata, com um cachorro
que ficava o amigo dele, assim que saía da mata, a primeira coisa que ele tinha que fazer é matar o cachorro. Aprender a matar o animal para depois matar a gente. É, uma loucura isso, né? E essas coisas têm que vir à tona, né? A gente precisa conhecer, apesar de vivermos um mundo onde parece que não há mais humanidade, mas são informações que a gente precisa trazer à tona e precisa conhecer. A gente encerra esse bloco, já voltamos, fica aí. Somos um país porque não pudemos integrar uma nação. E somos argentinos porque fracassamos em ser americanos. Aqui se encerra todo o nosso drama e a chave da revolução que virá. Essas são palavras do argentino Jorge Abelardo Ramos, um dos mais importantes intelectuais da Argentina no século XX, que nasceu em 1921 em Buenos Aires e faleceu em 1994. Jorge Abelardo Ramos é um dos principais representantes da chamada esquerda nacional argentina, que é uma corrente intelectual e política que buscava conciliar o marxismo com o nacionalismo revolucionário, ou seja, o nacionalismo dos povos oprimidos. Abelardo Ramos mostrou em uma vasta obra, especialmente na área da história, como o nacionalismo dos povos oprimidos é um nacionalismo que busca emancipação, política, emancipação humana, diferente do nacionalismo dos países opressores, dos países imperialistas, que é um nacionalismo expansivo, que busca levar a colonização e a dependência mundo afora. Abelardo Ramos tem uma vasta obra historiográfica, sobretudo num livro chamado História da Nação Latino-Americana, publicado aqui pela editora Insular de Florianópolis, em que ele analisa o processo de independência da América Latina e esse processo é seguido de um processo de balcanização, ou seja, de fragmentação da América Latina em 2 dezenas de repúblicas. Abelardo Ramos mostra como nesse processo as elites formadas no período colonial eram elites que estavam muito mais atreladas aos interesses da metrópole do que aos interesses nacionais, interesses do povo mesmo latino-americano. Nesse sentido, essas elites chamadas cipaias atuaram decisivamente na fragmentação da América Latina e na formação, portanto, de distintas pequenas nacionalidades e no fracasso do projeto de Bolívar, da formação da Pátria Grande e, portanto, da nação latino-americana. Abelardo Ramos também tem uma obra importantíssima sobre a história da Argentina, chamada Revolução e Contra-Revolução na Argentina. São 5 livros, 5 tomos, que analisam períodos históricos específicos da história argentina até chegar no peronismo, o último período analisado por ele, e mostram, desde o processo de independência, essa relação entre as massas, e o povo, portanto, e as elites cipaias, a massa nacional, a massa que buscava a integração e a formação dessa nação latino-americana, e as elites sempre remando contra os interesses do povo e a favor dos interesses do imperialismo. Jorge Abelardo Ramos, um autor fundamental para a gente pensar, refletir e construir a nação latino-americana. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, hoje falando sobre Guatemala, Palestina e Israel. E trazendo essa informação que é importante para nós, de perceber que Israel está atuando no crime, não é de agora, não é agora nos últimos 2 anos, isso vem desde muito tempo. E é bom que a gente saiba que também não é só contra os palestinos, é contra nós, nós mesmos aqui da nossa pátria grande. Então, seguimos aqui conversando com o Leonardo. Leonardo, muita gente fala que o Israel é só um preposto dos Estados Unidos lá no Oriente Médio, mas a gente vê que não, porque essa caminhada de Israel pelos países que são amigos dos Estados Unidos, ela vem de longe, ou seja, são mais que um preposto, é quase que um sócio mesmo, eu diria que iniciou como um preposto do ponto de vista estratégico. Os Estados Unidos pensava como uma base militar para o Oriente Médio, E pouco a pouco, pela ideologia racista, segregacionista, assassina, começou a haver uma identidade muito profunda com os interesses do imperialismo. Então, o sionismo começou a executar
na prática, né, na realeza, sem nenhuma sutileza, todos aqueles ensinamentos. No caso específico da Guatemala, que a gente estava falando, Israel levou, por exemplo, tecnologias que não se dispunha na época na América Latina, que era de fazer o levantamento da população. 80% da população era mapeada. Então eles sabiam que em determinados lugares, determinadas residências, que havia uma oscilação de consumo, provavelmente ali haveria um possível foco guerrilheiro urbano. A partir daí era uma política de cerco e aniquilamento. Entravam e eram assassinados. Todos, né? Sem permissão para os Estados Unidos. A permissão, o cheque em branco já estava dado. Porque havia um acordo desde que o Carter praticamente tira os Estados Unidos da Guatemala, por pressão dos vários assassinatos que ocorreram de religiosos, mas entra o Reagan em 81, a situação vira um nível de perversidade, de desumanidade, de bestialidade, eu diria, que é sem precedentes, né? Então, eu acho que o que tu coloca é correto, quer dizer, ele dá um passo além do ponto de vista de ser um inicial provedor, para ser um sócio e a partir daí a ter a sua própria aspiração. Tanto que isso, o caso de Coban, onde eles formam uma fábrica de armamentos que municia o exército de Israel, municia o exército guatemalteco com 30 milhões de munições. Inicialmente era uma fábrica de armamentos. Havia denúncia de corpos. Foram descobertos 2 corpos, depois o pessoal começou a analisar, hoje já tem 565 o número de cadáveres encontrados em Coban. Vários deles de crianças, com tiros na nuca. Várias deles crianças decapitadas, né? Crianças e adolescentes. Então, infelizmente, por mais que os israelenses, né, por mais que os sionistas tentem propagandear uma avaliação diferente, o que eles executaram e executam, não apenas contra os palestinos, o professor Rampinelli falou aqui, em relação aos colombianos, em relação aos argentinos também, é uma política de terrorismo de Estado, genocida, né, num nível de perversidade, para alguém ensinar o outro a estacar, né, quer dizer, aonde nós chegamos. E, infelizmente, o que a grande mídia vende é uma política de que os palestinos são os terroristas, os palestinos são os que perseguem, ou seja, os patriotas, aqueles que defendem o seu território, a sua nação, a sua identidade nacional, são vendidos como os agressores. E os praticantes do terrorismo de Estado, os que defendem os interesses das suas transnacionais, o professor Rampinelli colocou bem também, isso não é qualquer um. Eram grandes assessores do Mossad, eram ex-generais, ex-coronéis, titulares, gente tarimbada, gente que sabia o que fazia, e sabia muito bem o que fazia, né? E fazia o pior. E Rampinelli, a gente vê que hoje na Guatemala tem todos esses julgamentos e tal, mas isso também, esse pessoal todo passou impune, né? Os generais morreram, essa turma toda, quer dizer... Só mesmo para a história, né? Com certeza. O grande julgamento foi contra o José Efraim Rios Monte. Ele foi ditador da Guatemala de março de 1981 a agosto de 1982. E ele foi acusado pelos maias e xiles de genocídio. E realmente, este homem
E um ano e alguns meses matou milhares de pessoas. E como disse o jornalista Leonardo, com muita tecnologia e com muita crueldade. Se fez aí coisas que seguramente os nazistas não fizeram. Superaram o seu mestre. E os indígenas fizeram um trabalho muito grande e ele foi a julgamento. Sentou no banco dos réus e foi condenado a 50 anos pelo crime de genocídio e a 30 anos pelo crime de lesa humanidade, somando 80. E ele leu, aliás, a juíza leu a sentença na frente dele. A juíza continua hoje como juíza, que é a doutora Iris Yasmin Aguilar. Inclusive, ela viria à UFSC para o lançamento do livro Genocídio na Guatemala. E essa imagem passou em todas as televisões do mundo, e eu lembro que quando aqui no Brasil eu vi a imagem no jornal, eu pensei comigo, essa juíza dentro de uma semana estará morta. E não, ela está viva até hoje. E o José Efraim Rios Monte riu enquanto ela lia a sentença. Tipo, eu estou aqui com a minha farda, aqui estão os meus generais, da cadeia, eu estou longe dela. Eu lembro que a juíza chamou a polícia, cercou o local onde ele estava sendo julgado, e ele foi levado para a cadeia e ficou uma semana na cadeia. E aí a Suprema Corte do país viu uma incongruência no julgamento, anulou o processo, e ele morreu em casa tranquilamente como um pastor da Igreja Verbo Divino. Mas foi uma grande conquista dos indígenas, porque pelo menos ele sentou no banco dos réus e saiu a sentença. Claro que a sentença seguinte não saiu porque ele já havia morrido. Mas é uma luta permanente. Agora, esta juíza também ela determinou algumas coisas que é muito pedagógico. Por exemplo, em todas as comunidades onde houve massacre, um monumento àqueles que morreram. Em todas as comunidades em que houve chacina, um museu itinerante que passe os vários povoados mostrando o que aconteceu. Que nas escolas tenha uma matéria, uma disciplina que trate do genocídio. E que o genocídio não seja algo do passado, mas seja algo que se discuta nos dias de hoje. Então é uma sentença pedagógica que teve muita repercussão. Eu te diria, os indígenas maias e xiles não se sentiram felizes com isso, mas lavaram um pouco a alma, porque puseram no banco dos réus este monstro, que infelizmente o próprio Papa João Paulo II visitou a Guatemala quando ele era ditador e não disse uma palavra sobre o genocídio maia. Esperar o quê, né? Enfim, vamos encerrar esse segundo bloco, já voltamos, fica aí. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da UFSC, hoje falando sobre Palestina, genocídio, Guatemala, Israel. Tudo ligado, né? Leonardo, eu queria que tu falasse um pouco, né, das pessoas, né, que tu circulou pela Guatemala, conversou com pessoas que inclusive tiveram familiares ou participaram, né, desses momentos dramáticos na Guatemala. Como é que foi esse processo para ti? O que tu tirou disso tudo que está aqui no livro? Na verdade, nós acompanhamos o julgamento depois desse julgamento do Rios Monte, que o professor nos fala. Nós acompanhamos o julgamento do Benedito Lucas Garcia, que foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas durante o governo do irmão dele também, o Fernando Lucas Garcia. E mesmo estilo do Rios Monte, né? A mesma perversidade, o nível de genocídio. Para as mães, esposas, filhas, filhos, imagina o que é para uma mulher maia ir para um julgamento para falar sobre um estupro
coletivo. Então, era montada toda uma estrutura de telas para não aparecer, de tapumes e tal. Bom, o julgamento se deu enquanto eu estava lá e houve o resultado de 2.860 anos de prisão. 2.860 anos de prisão pelos crimes cometidos. O tribunal A anula o tribunal B e 100 audiências, foram 99 ou 100 audiências, foram anuladas. E vai ter que começar tudo de novo. Só que detalhe, essa figura está com 92 anos, está dentro de uma penitenciária militar, de um quartel militar. Então, fica, obviamente, esse ar de impunidade. E o mais grave, várias lutas do Comitê de Unidade Camponesa, dos camponeses e tal, pela reforma agrária, continuavam os assassinatos lá de lideranças, de advogados. Então, o que nós pudemos percorrer nessas visitas, junto a organizações de direitos humanos, junto a organizações de filhos e filhas de desaparecidos, né? Pessoas que tiveram o pai desaparecido com 1 ano, mas que resolveram se manter na luta e demonstrar por A mais B o que realmente tinha acontecido, mexer nos arquivos. São 8 milhões de páginas de documentos desclassificados da CIA. Só que o documento desclassificado, não sabe, aquele monte de rasura, né? Praticamente impossível, o que não interessa não vem à tona. E é uma luta do bem contra o mal numa proporção completamente desigual, porque quando tu acha uma verdade, eles têm o controle da mídia, pelas transnacionais, pelo sistema financeiro, pelas grandes elites do país, que ofusca, né? Que invisibiliza, que manipula. Então, o que eu pude ver no povo guatemalteco é que o Galeano que dizia, é um povo que eu amo muito, e ele desde essa obra de 67 até a última obra, até o último livro, o Galeano sempre citou o povo guatemalteco pela profunda identidade. É um povo profundamente identificado em buscar a verdade, né? E há essa luta, claro. Nós temos uma invasão de igrejas evangélicas do ponto de vista norte-americano, né? O Rios Monte também foi um cara que investiu muito. É algo vexaminoso, assim, do ponto de vista da manipulação, de tentar ocultar a cultura maia, de ocultar os campos de concentração que foram formados, porque os maias têm toda uma relação com a sua comunidade, com a sua família e tal. Então, eles colocaram uma casinha do lado da outra, não podiam, assim como o professor falou do cachorro, de conviver com o cachorro para depois assassinar, assim eles não poderiam denunciar, eles são obrigados a denunciar qualquer anomalia ou qualquer diferença que tenham com o vizinho, política e tal, uma atitude policialesca, algo que não retrata minimamente o que é a cultura maia, né? A sabedoria, tanto do ponto de vista antropológico, cultural, político, econômico, social, não, é feita toda uma ruptura. Então, o que eu pude ver, viajei muito pelo interior, foi justamente isso, quer dizer, um povo muito solidário e que vamos fazer um documentário, inclusive, o Andrés Salari, que é um jornalista da SPA TV, um jornalista argentino,
que em breve vai estar circulando, né? O livro ficou comigo, o documentário com ele, onde vai dar muita humanidade, assim, com rosto, cara e som. Isso é importante. E por exemplo, esse genocídio que a gente viu na Guatemala, por fim, não terminou com a cultura, né? Embora ela tenha se transformado bastante. E também esse tipo de coisa leva aos movimentos sociais também meio que travarem, né? Essa coisa dá o medo, né? O medo é um negócio que na América Central. Porque não é só Guatemala, né? Todo aquele pedaço de terra ali que vive esse processo de medo e de violência. Todo esse drama que o Leonardo conta tem uma origem, são os Estados Unidos. Por quê? Porque na Guatemala nós tivemos uma revolução que começou em 1944 e, como falou o Leonardo, vai até 1954. E era uma mudança significativa no país. O país vinha há 120 anos de ditadores, ora liberais, ora conservadores. E com esta revolução dos cadetes, influenciada também pela Revolução Mexicana, cria-se na Guatemala a cultura da democracia. E o primeiro presidente eleito, Juan José Arévalo, que era um filósofo, escreveu vários livros, vai criar uma constituição, vai alfabetizar, os indígenas vão participar do processo democrático, o exército vai ser comandado por um general, obviamente ligado ao presidente da República. Há uma grande perspectiva de mudança no país. Inclusive, em algumas comunidades, os indígenas começam até a se eleger prefeito da região. Tudo isso avança com o governo seguinte, do Jacobo Arbenz Guzmán, quando ele sim vai fazer então a reforma agrária, o famoso decreto 900. E vai pegar as terras da United Fruit Company, que, como falava o Leonardo, era um estado dentro de outro na Guatemala. Pois bem, em 1954, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, usando os países vizinhos, dá um golpe de Estado. É o primeiro grande êxito da CIA na América Latina. Ela tinha sido criada alguns anos antes. E a partir de 1954, na Guatemala, começa então o quê? Uma resposta a esse golpe de Estado, principalmente a partir de 1960, que são os grupos guerrilheiros. A guerrilha é formada pelo golpe de Estado. Lembro que estava na Guatemala em 1954 Ernesto Che Guevara, que depois foi para o México. Por que ele ficou na Guatemala? Porque fazendo a sua viagem pela América Latina, ele se encantou com o governo do Arbenz, que fazia uma reforma agrária, que mudava o país, que tirava da United Fruit Company o poder que ela tinha. Então, a guerrilha é o resultado do golpe de Estado. E o que vai acontecer de 54 a 96, quando se assinam os acordos de paz? Isso que falava o Leonardo, um morticínio permanente no país. Você falou em 200 mil mortos. Esse é até um dado mais conservador. Oficial. Há gente que diga que muito mais. E além disso, só no sul do México, praticamente 200 mil que vão para lá, fugindo da guerrilha. Perdão, fugindo do Estado terrorista. Outros que vêm para os países, El Salvador, Honduras. Então, que fique claro, quem tem as mãos sujas de sangue na história da Guatemala tem nome: imperialismo estadunidense. Isso é importante, mas também é importante a gente lembrar que esse imperialismo ele não se concretiza sem a ação cúmplice, né, das elites locais, né? A gente vê isso na Guatemala, na Argentina, na Nicarágua, no Brasil, em tudo que é lugar, né? Então, assim, os Estados Unidos são a fonte do crime, mas a gente também tem os nossos criminosos, né, por aqui, que a gente também tem que dar nome e sobrenome a eles, né? A história fazer isso para que a gente nunca esqueça essas figuras, né, que, enfim, cometem esses crimes também na cumplicidade com o Império. Vamos encerrando esse bloco, já voltamos, fica aí.
Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico e como a gente sempre faz no último bloco, a dica de leitura. E a dica de leitura, óbvio, é o livro do Leonardo, né? Guatemala e Palestina sob o tacão genocida de Israel. Um livro super importante sobre a nossa América e sobre a relação com Israel, né? Para que as pessoas que ficam por aí levantando a bandeira de Israel saibam, né, o que estão levantando quando fazem isso. E também indico a leitura do Genocídio na Guatemala, que é um livro editado aqui pela nossa editora da UFSC, durante a direção do Valdir Rampinelli, escrito por Vitória Sanford, e portanto está ali na livraria, pode ser adquirido também. O primeiro general condenado na América Latina. Então, 2 livros importantes para conhecer um pouco da América Central, que é esse espaço, né, tão pouco conhecido por nós brasileiros. Leonardo, a partir então dessa caminhada que tu estás fazendo agora com esse teu mais recente livro, não o último, esperamos, né, o mais recente, que tu apontas aí para a nossa América, né, tu que circulas por aí no trabalho que tu fazes, né, como jornalista, que esperanças podemos ter para a nossa América? Porque a impressão que eu tenho é que é sempre um eterno retorno, né? Eu digo que eu costumo é bom deixar um papelzinho escrito, uma notícia pronta, a gente só troca os nomes e as datas e parece que é sempre a mesma história. Tens esperança nessa América? Eu sou um eterno esperançoso, né? Eu cito no livro uma conversa que eu tive com o presidente Arafat em 2000, e ele totalmente cercado, vi crianças com os olhos vazados por balas de aço revestidas com borracha, ele tendo que organizar a ida para a criança ser submetida à cirurgia na Alemanha, e a água toda desviada por Israel e a dificuldade para... Eles adoram peixe, consumir peixe. Não era o problema ainda de Gaza, que depois com Gaza a Cisjordânia ficou ainda mais isolada e aí o peixe ficou impossível de ser adquirido, e frutas, legumes, bom, dificuldade de medicamento e tal. Mas eu acho que eu tenho uma foto com ele que ele transmite assim uma energia, um calor, uma vivacidade, uma disposição, sinceridade. Eu digo, depois que eu conheci esse cara, não... Porque é uma situação totalmente devastadora, demolidora. Todos os dias o que ele recebia eram notícias de baixas, de cerco, de prisões, de tortura. E ele disse o seguinte, ele reduziu a nossa conversa, eu visitei ele ainda como membro da Federação Mundial da Juventude Democrática, que era um órgão consultivo da ONU. Ele dizia, venceremos, né? Eu aposto na integração, acho que, claro, falta, não temos mais um Fidel, não temos mais um Chaves, né? Mas acho que o Petro está tendo um comportamento muito altivo. Eu, Caio Teixeira e um grupo do Comunicação tivemos acompanhando o processo eleitoral. Lembro que ninguém apostava, nós éramos os únicos brasileiros lá na Colômbia, todo mundo achava que a direita ia ganhar, ninguém botava o mínimo de fé, a gente dizia, não, vai ganhar, e ganhamos, né? E eu acho que é isso, acho que a gente tem que apostar sempre no melhor, né? E não apenas apostar, tem que jogar para mobilização, para conscientização, para que as pessoas reflitam. E eu tenho 2 netos, um de 10 e uma de 7 anos. E o que eu tenho para deixar de herança neles? É justamente isso, quer dizer, o amor à nossa pátria, o amor às nossas lideranças, né? A valorizar Tiradentes, a valorizar Bolívar, a valorizar
Che Guevara, a valorizar Martí, né? Valorizar aquelas que são nossas referências, né? Então, nós temos um grupo chamado Comunica Sul e a gente aponta que nosso norte é o sul. E é esse, eu acho que deve ser o nosso valor maior. Apostar na capacidade, no caso do Brasil, de industrializar, de romper com essa política de ajuste fiscal, de romper com essa política de drenagem de recursos para os banqueiros, de investir na capacidade de ciência, de tecnologia. O Brasil inventou o avião, o Brasil né, tem tanta história e nós temos que jogar isso para frente, né? Tem que impregnar de amor a nossa juventude. E essa postura do Arafat é um pouco a postura dos palestinos, né? Que a gente fica impressionado com tudo isso que acontece em Gaza e quando para um pouquinho a balaceira, eles voltam de novo para suas casas e passam por tudo de novo, e com o mesmo grito, venceremos, né? Então, acho que essa postura do Arafat permanece, né? É isso que dá esperança. Rampinelli, tu? Bom, a Guatemala tem um escritor que se chama Miguel Ángel Asturias. Ele levou o Nobel de Literatura em 1967 com o livro Hombres de Maíz, Homens Feitos do Milho, porque o milho não é só alimento, ele é também sagrado. E ele tem 3 livros importantes fazendo uma crítica dura ao Night Fruit Company. Um se chama Los Ojos de los Enterrados, El Papa Verde e Viento Fuerte. E tem também um livro que se chama Lendas da Guatemala. A lenda não é algo inventado, é algo que nasce do pensamento dos povoados. E aí sim se torna algo importante. E ele conta uma lenda que diz o seguinte: os maias tiveram suas cidades enterradas pelos espanhóis. Grandes cidades, foram todas soterradas por terra e por mato. E embaixo dessas cidades estão todos os maias que morreram na luta contra os espanhóis, na defesa da sua cultura. E esses maias que estão enterrados estão todos com os olhos abertos. Eles não conseguem fechar os olhos. Eles só fecharão os olhos no dia em que os maias, que seguem vivos, tiverem a justiça realizada. Então eu diria que na imensa Guatemala, tão linda, tão maravilhosa, cercada de vulcões e de lagos, os mais hermosos possíveis, os maias continuam com os olhos abertos. E só fecharão no dia em que todos esses crimes forem julgados e os responsáveis forem punidos. Por isso, não há descanso na Guatemala. E eu diria que há uma esperança, sim, mas uma esperança tocada pela ira. Porque muitas vezes a esperança, como uma virtude cristã, pode nos colocar na perspectiva de ficar esperando sentado. E a ira, diz o Adolfo Gili, nos obriga a nos organizar e a enfrentar. Por isso, esperança sim, mas tocada pela ira. E aí os maias fecharão os seus olhos. Os maias e todas as outras criaturas que estão com os olhos abertos, né, por conta de tantos crimes nesse mundo. E eu convido vocês a conhecerem também, né, o Comunica Sul, que é esse espaço que a gurizada anda por aí, né, ainda o espaço da reportagem, né, repórteres que muitas vezes com dinheiro próprio, né, vão para os lugares, vão nas eleições dos países. É um espaço muito importante de América Latina e que é bem legal que vocês conheçam também, tá bom? Queria agradecer, Leonardo, parabéns pelo trabalho de vocês todos aí do Comunica Sul, do livro, e muito obrigada por esse programa. Um grande abraço para todo mundo, a gente volta logo logo. Tchau!